Olá! A história que a gente vai mergulhar hoje, ela redefine completamente a nossa ideia do que é força. É uma análise sobre como a resiliência não é algo com que se nasce, mas sim algo que se constrói, sabe, tijolo por tijolo, através dos desafios da vida. Vamos conhecer a jornada incrível do Emerson Pinheiro. Para a gente ter uma dimensão real dessa história, primeiro a gente precisa conhecer o Emerson no auge da carreira dele. Ele era um corredor de elite, um atleta de altíssima performance da equipe MB Esportes, vivendo e respirando o esporte que ele tanto amava. E ele tinha um objetivo muito claro no horizonte: a Maratona de Buenos Aires. Cada dia era totalmente dedicado a esse foco, a se preparar para um dos maiores desafios da vida dele. A disciplina era total, o sonho era quase palpável. E então, num instante, tudo mudou. Era 16 de julho, 5h40 da manhã, durante um treino. Enquanto corria na calçada, o Emerson foi atingido por um carro. O acidente foi devastador e resultou na amputação da perna dele. A linha de chegada que ele tanto perseguia simplesmente desapareceu. Mas, para entender como alguém consegue enfrentar uma tragédia dessa dimensão, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A força do Emerson não nasceu ali, no hospital. Ela foi forjada muito antes, numa série de desafios que moldaram a mente e o espírito dele. Olha só, a resiliência dele foi construída em momentos muito cruciais. Na infância, foi literalmente nadar ou afundar num rio. Já na adolescência, foi aprender a surfar não com o melhor equipamento, mas com uma prancha quebrada que enchia de água, deixando tudo muito mais difícil. E mais tarde, os 2 anos no exército serviram para solidificar uma disciplina de ferro. E isso aqui ilustra perfeitamente o ponto central. A prancha de bodyboard dele estava furada, pesada, longe do ideal, mas a mente dele não estava. Ele aprendeu a performar apesar das limitações do equipamento. Isso mostra que o que realmente importa não são as ferramentas que a gente tem, mas a mentalidade com que a gente usa essas ferramentas. Vamos avançar e ver como essa mentalidade toda se conectou com o esporte que definiria a vida dele. A corrida acabou se tornando o campo de treinamento definitivo. Não só para o corpo, mas mais importante ainda, para a mente. Para o Emerson, a corrida virou tipo um laboratório de resiliência. Ele percebeu que a dor física, o cansaço, aquela vontade de parar, não eram só barreiras físicas, eram testes mentais. Cada quilômetro era uma nova oportunidade de fortalecer a mente. O processo que ele descreve é fascinante. Primeiro, você corre até o seu limite, até o ponto em que o corpo está gritando para parar. Exatamente aí que o verdadeiro treino começa. Você encara a dor, não como um sinal de fraqueza, mas como parte da evolução. Fazendo isso repetidamente, você constrói uma resistência mental que te permite ir além, vencendo as limitações que a sua própria mente impõe. Isso se traduz na prática de um jeito muito poderoso. Teve um dia que estava frio, chovendo, a vontade era de ficar em casa, claro. Mas ele pensou, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Aquele treino era uma etapa crucial para a maratona. Faltar era falhar. Então, ele foi. Molhado, com frio, mas foi. E é isso que nos leva direto ao coração desta análise. A ideia é que o Emerson personifica de uma forma tão poderosa. A definição padrão de resiliência fala sobre se recuperar rapidamente. É uma boa definição, claro. Mas a história do Emerson nos oferece uma perspectiva muito mais profunda e muito mais ativa sobre isso. Então, o ponto crucial é este aqui. Para ele, resiliência não é um dom, não é uma característica que a pessoa nasce com ela. É uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode e deve ser treinada de propósito todos os dias. E como ele treina essa habilidade? Através de 3 pilares fundamentais. Primeiro, a paciência, que ele descreve como a base para não se estressar e resolver as coisas no tempo certo. Segundo, a fé, uma rotina diária de agradecer e se conectar com algo maior. E terceiro, a persistência, aquela regra de ouro de nunca abandonar um objetivo no meio do caminho. Essa frase resume tudo. Para ele, desistir nem sequer é uma escolha a ser considerada. Quando a opção de desistir é removida da mente, o único caminho que resta é seguir em frente, não importa o quão difícil seja. Com essa mentalidade toda, treinada por anos, como o Emerson enfrentou o maior desafio da vida dele? Vamos ver como essa história continua depois do acidente. Ele passou 30 dias internado, um mês de recuperação, de adaptação a uma nova realidade, processando tudo o que aconteceu. E então, ele começou a olhar para frente. Aquela linha de chegada da Maratona de Buenos Aires tinha desaparecido, é verdade. Mas ele não ficou sem o objetivo. Ele traçou um novo. A identidade de corredor de elite deu lugar a uma nova aspiração:
se tornar um atleta paralímpico. E a jornada dele nos força a refletir sobre essa questão, que é universal. A vida move as nossas linhas de chegada o tempo todo, seja na carreira, nos relacionamentos ou na saúde. A questão não é se isso vai acontecer, mas como a gente reage quando acontece. E aqui está a resposta do Emerson, uma lição final de autonomia e força. Recomeçar é um ato de se levantar. Esperar que alguém faça isso pela gente não é uma estratégia. A força para o próximo passo, para a nova linha de chegada, vem de dentro. A história do Emerson nos mostra que essa força não é mágica, ela é treinada. E esse talvez seja o aprendizado mais poderoso de todos.